Então, boa tarde, primeiramente, Ana Paula. Obrigado por a gente conceder essa entrevista. E a gente está aqui com ela, que é produtora de rede da Record TV Minas, jornalista e escritora. Mãe da Helena e da Beatriz, Ana Paula Pedrosa, e é ela que é a personagem do programa de hoje. Boa tarde. Então, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho em geral, sobre por que você escolheu esse mercado, os seus interesses da profissão mesmo. Antes do jornalismo, quando você era menor, você queria alguma outra profissão? Eu não lembro de querer fazer outra coisa na minha vida. Eu lembro assim, não, mentira. Eu já quis ser professora de história, que eu gosto muito de história. Mas eu pensava em ser professora porque eu gosto da matéria, mas eu não me via ensinando para as pessoas e tal. Eu gosto muito de contar histórias. E aí, acho por isso que eu escolhi ser jornalista, porque o jornalista nada mais é do que um contador de história, né? Reflete sempre o dia a dia. Você estudou em quais escolas quando você era menor? Eu estudei no Instituto Coração de Jesus até o quarta série, que é o 5º ano de hoje, né? E depois eu estudei no Colégio Pio XII o resto da minha vida, até o ensino médio. E a faculdade de jornalismo? Você fez em qual instituição? Eu fiz na PUC. Correto. O seu primeiro emprego, ele teve a ver com algo de jornalismo ou já teve alguma coisa antes? Eu fui muito privilegiada na vida, assim, que eu só trabalhei com jornalismo e eu nunca fiquei desempregada nenhum dia, apesar de ter 21 anos de profissão. Primeiro eu fiz estágio na própria PUC, no Jornal Laboratório da PUC. Depois eu fiz estágio com um professor meu, né, numa empresa de um professor meu, que chamava Lead Comunicação. E aí no dia da minha formatura ele me contratou, foi meu primeiro emprego, meu presente de formatura. No dia da minha formatura ele me contratou. Um presente gigante. Um presentão. Lógico. Você acha que esse primeiro emprego foi um aprendizado gigante para você? Foi muito importante. Esse primeiro emprego foi muito importante para mim. Primeiro porque ele veio no dia da minha formatura, então eu não passei por uma coisa que a maioria das pessoas passam, né? Que é formar e ter que procurar emprego, ter que ficar desempregado e tal. Não passei por isso. Segundo que esse meu professor, ele também foi o paraninfo da minha turma. E ele é até hoje para mim um modelo de jornalista, é o Fernando Lacerda. Ele é até hoje para mim, ele é uma pessoa que eu me inspiro. Então, trabalhar com ele, para mim, era muito importante, porque eu aprendia muito com ele. Eu continuei aprendendo fora da sala de aula, né? E foi um emprego que a gente não era uma grande imprensa, era uma empresa que fazia jornais para instituições, tipo Sebrae, a FIENG. Mas ali eu aprendi muita coisa que eu uso até hoje, de como apurar uma matéria, de como escrever, do ponto de vista de outras pessoas. Foi muito importante. Sim. Antes de você vir para a Record, você trabalhou no jornal O Tempo por 14 anos. Quando você entrou lá? E quando você saiu? Eu entrei no Tempo em novembro de 2003 e saí em fevereiro de 2018. Sim. Como foi sua experiência lá? Os momentos, os trabalhos, algum trabalho marcante? Tem muitos, foi maravilhoso, foi um tempo maravilhoso, foi um tempo que eu cresci muito, que eu fiz muitos amigos. Eu trabalhei a maior parte desses 14 anos na editoria de economia, mas eu também tive a oportunidade de trabalhar no portal, de trabalhar em cidades, de trabalhar com esportes. Depois na rádio que eles criaram também, por um tempo menor. Eu tive experiências muito boas, grandes, assim, eu cobri a Copa do Mundo. Eu cobri os 6 jogos aqui no Mineirão da Copa do Mundo, eu estava lá. Então são coisas, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, muito importantes. E teve também matérias muito grandes que eu fiz. Eu fiz uma matéria, só para citar uma, assim, era uma série de matérias sobre o maior mineroduto do mundo, que sai aqui de Minas e vai até o Espírito Santo, até o Rio de Janeiro, desculpa, São João da Barra, no Rio de Janeiro. E foi antes da tragédia de Mariana, e a gente fez essa matéria que já mostrava muitos problemas na mineração, que podiam dar em coisas mais sérias. E com essa matéria, eu falo a gente porque fui eu e uma colega que nós fizemos juntas. Nós ganhamos 5 prêmios nacionais de jornalismo com essa matéria. A gente foi finalista do Prêmio ESSO, que é o maior prêmio do país, de um prêmio internacional. Então mas até chegar aí foram várias experiências, né, que vão... exatamente, vão acrescentando até a gente ter fôlego para fazer uma matéria desse tamanho, né? Então, várias pessoas com quem eu pude trabalhar, que eu pude aprender um pouco. Foi um lugar onde eu entrei lá de um jeito e saí de outro. 14 anos depois, lógico, né? Eu amadureci e cresci muito lá dentro. Sim. E quando você estava no Jornal Tempo, você entrou já como subeditora e depois foi repórter, ou você entrou lá como repórter mesmo? Ao contrário, eu entrei como repórter, eu só fui subeditora nos 2 últimos anos. Eu fui repórter durante a maior parte do tempo.
Quando foi sua entrada aqui na emissora? Eu entrei na Record em 2018, logo que eu saí do tempo eu vim pra Record. Aí eu nunca tinha trabalhado em televisão, né? Então foi, assim, apesar de eu falo que notícia, eu sei o que é. Agora, a forma de contar essa história na televisão, ela é diferente do jornal, ela é diferente do site, ela é diferente da rádio. E essa linguagem nova a gente tem que aprender, né? Como se estivesse começando de novo. Você entrou já como produtora de rede ou você fez outras coisas? Não, eu entrei como produtora de rede mesmo. Como funciona esse trabalho de produtora de rede? O que você faz no geral, assim? É de rede porque é de rede nacional. A gente faz o núcleo de rede, nós fazemos as matérias de Minas Gerais que passam nos jornais que a TV Record exibe no país todo. Então, é o Jornal da Record, o Fala Brasil, o Domingo Espetacular. E porque tem a produção local que faz para os jornais, o Balanço Geral, Cidade Alerta, MG Record, MG no Ar. Então, o núcleo de rede faz essas matérias. E o que é a produção? A produção é um trabalho que a gente vai levantar a pauta, que é o assunto que vai ser. A gente vai levantar os dados, a gente vai achar o entrevistado, a gente faz um briefing com esse entrevistado, que é uma entrevista, e a gente consolida isso tudo numa pauta para o repórter poder ir lá e gravar e finalizar a matéria. Então, esse é o trabalho. Um trabalho que era um árduo antes de gravar. É uma trabalheira. Quando vocês veem pronto lá na televisão, vocês não imaginam que até chegar ali como é que é. Sim. Hoje, com a propagação em massa das fake news, das notícias falsas, está mais difícil a pesquisa das informações, de consolidar esses dados, igual você falou, ou a dificuldade sempre foi gigante? A dificuldade é grande, assim. Eu acho que pra gente, o jornalista, não é tão difícil separar um dado que é verdadeiro, que não é, porque a gente vive disso, né? De saber aonde buscar as coisas. Então, assim, eu sei que se alguém me falar que, sei lá, 30% dos acidentes acontecem porque o carro não fechou a porta direito, aquele dado só vai ser confiável para mim como jornalista se eu souber que ele veio de uma fonte, de um instituto de pesquisa acostumado a fazer pesquisa, que é sério. Se esse instituto de pesquisa me falar, nós pesquisamos X pessoas, a metodologia foi essa, se eu puder entrevistar o pesquisador. O mais difícil que eu acho é a população em geral, que aí vai receber no WhatsApp uma informação que é completamente diferente dessa e vai acreditar, porque aí falam assim, não querem que você saiba, mas não é verdade isso que estão falando, a vacina mata. E a gente está aqui mostrando todo dia, tem que vacinar, o sarampo tá aí, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão adoecendo. Aí chega lá no WhatsApp, não, porque não querem que você saiba, mas é mentira, e a pessoa vai acreditar no WhatsApp em vez de acreditar naquele trabalhão todo que a gente tem. Então, mas buscar informação, buscar dados é sempre difícil, porque a gente fala assim que jornalismo é a arte de mostrar o que as pessoas não querem que seja mostrado, o resto é publicidade. Então, nem sempre o que a gente quer mostrar vai estar ali disponível, eles vão ter boa vontade, às vezes o órgão tem o dado e não tem essa boa vontade de passar pra gente, porque não é favorável a eles, né? Então, é um trabalho que é grande mesmo. Qual foi a decisão mais difícil de você tomar aqui na Record? Qual foi a decisão que você teve que pensar mais, elaborar mais? Que você teve que ter uma dificuldade para chegar no projeto final? Ixi, eu não lembro, assim. Eu sei de falar decisões que a gente toma sem pensar, às vezes, assim. Por exemplo, quando caiu a barragem de Brumadinho, eu tava indo para uma reunião, e todos os dias a gente tem uma reunião com todas as praças, quer dizer, com todas as Record do Brasil, assim, para ver o que vai entrar no Jornal da Record e tal, e essa reunião é por Skype. E eu tava nessa reunião. Antes de ir para essa reunião, a gente ficou sabendo, caiu uma barragem. E a gente só sabia que caiu uma barragem, a gente não sabia aonde, a gente não sabia a dimensão. Aí eu fui pra reunião e, ao mesmo tempo, o nosso diretor aqui mandou decolar o helicóptero e ir para Brumadinho ver o que era, né? Então eu tava lá nessa reunião, tava falando com o editor de São Paulo, falei, olha, estourou uma barragem aqui, a gente não tá sabendo ainda muito. E de repente eu olhei pra televisão do meu lado, tava a imagem do helicóptero, que eu não sei se vocês viram, vocês vão lembrar, socorrendo aquela mulher, que é a imagem, a primeira imagem daquela tragédia é a mais emblemática, acho que foi feita por qualquer meio, é aquela imagem. Rodou o mundo inteiro, né? Aí de repente eu tava lá falando, não, a gente não sabe ainda a dimensão e tal, eu olho pro lado, a televisão, todo lugar aqui tem uma televisão, né? Tava com aquela imagem ao vivo. Aí eu dei um grito com São Paulo. Eu falei assim, é gigante! É muito maior que Mariana! Nossa. Eu falei assim, morreu muita gente. Eu falei, morreu muita gente, porque eu olhava e só via lama, né?
E aí o editor lá de São Paulo falou, Ana, sai da reunião e vai ver o que é isso, assim. E aí foi um dia louco que a gente ficou aqui, sem ter hora pra ir embora. Eu lembro que foi o último fim de semana das férias de janeiro, era uma sexta-feira. Eu tinha trocado de horário com uma colega minha, porque eu trabalho à tarde e fico até à noite, até 9 da noite e tal. Nesse dia eu vim de manhã, eu ia sair 3h30 da tarde, porque eu ia viajar com a minha família no fim de semana. E acabou que eu saí daqui muito à noite. Eu voltei pra cá no fim de semana e ninguém viajou nas férias, porque a gente... É uma cobertura que foi gigante. Porque o jornalismo é assim, ele não depende da gente. Sim. E mais sobre isso, de Brumadinho, nesse momento você falou que você estava em reunião, aí depois teve uma dificuldade gigante para mostrar a cobertura lá, que foi até inclusive emissoras internacionais. Como é que estava o campo lá, ou próximo, aqui dentro mesmo? Sabe o que acontece nessas horas? Grandes tragédias em que as coisas estão acontecendo, essas coisas mudam muito rápido. E aí sim é muito difícil de conseguir informação, porque ninguém tem essa informação. Quem pode ter essa informação, o bombeiro vai estar lá socorrendo e tal, e não é hora mesmo de parar para dar informação pra gente. Então, fica todo mundo correndo de um lado pro outro, e aí chega uma hora e fala assim, morreram 10! Não, peraí, resgatou 8! E até a gente conseguir juntar, filtrar aquilo para colocar no ar uma informação que é confiável, nessa hora é muito difícil. E a gente acaba dividindo assim, umas equipes vão pro campo, que é para procurar mesmo, e aí nesse primeiro momento a gente faz quase uma narrativa do que a gente tá vendo, sem informação mesmo, mas assim, tem lama para todo lado, tem um helicóptero passando aqui, nossa, 5 minutos depois passou outro, a gente não tem muita informação. E aí a gente fica gente aqui na redação pesquisando, assim, que barragem é essa, se essa barragem já tinha multa, se essa barragem tinha licenciamento, se essa barragem estava reformando, se ela sempre foi da Vale, vai ficar alguém pesquisando tudo na vida aqui sobre essa barragem. E até a gente conseguir encontrar todas essas informações. Isso é muito difícil, sabe? Assim, às vezes chegam assim, morreram 200, aí depois, não era 200, tinha 200 no refeitório, não era 200, era 150, mas também nem bombeiro, ninguém tem esse número muito certo. Então são coberturas que são, são muito cansativas, porque a gente não consegue a informação, são cansativas emocionalmente, porque o que vocês veem na televisão, ou no jornal, ou no portal, é um pedaço pequeno do que a gente viu até chegar ali. Então é muito difícil. Assim. É um momento que era estressante. São coberturas bem difíceis. Agora a gente vai para outro trabalho, ou outra profissão que você também nos disse, que é de escritora. No ano passado, em 2018, em agosto de 2018, você lançou um livro infantil, O Gênio Preguiçoso, em parceria com a sua irmã, a Renata. Essa experiência superou suas expectativas de venda, de produção, de alcance? Demais, porque na verdade eu acho que eu nem tinha expectativa, porque foi uma história que eu inventei para minhas filhas. Aí depois eu pedi para Renata, que é minha irmã, fazer um desenho para guardar para minhas filhas quando elas crescessem. E eu tenho uma pessoa que eu conheço, a Leida, ela trabalhou comigo no jornal há tempo, depois ela saiu e montou uma editora. E aí um dia eu encontrei com ela e a gente estava conversando. Aí eu comentei que eu tinha essa história guardada para as meninas e tal. E ela, deixa eu ver. E aí fizemos um livro, mas em momento algum eu sentei e falei, vou fazer um livro, sabe? Assim. E aí a gente lançou, a gente achava que só os amigos da gente iam lá comprar, tipo, só porque eles são nossos amigos, né? Pra dar uma força, assim. E agora ele tá em 12 escolas, estão usando, escola pública, escola particular. A gente já participou de um monte de feira de livro. Ontem saiu uma notícia que a gente foi habilitado para concorrer no concurso da Biblioteca Pública Nacional, assim. Nossa. Então foi assim, muito mais do que a gente pensou. Esse é seu primeiro livro? Você pensa em lançar mais, inclusive, para os públicos infanto-juvenil, adulto? Eu vou lançar outro infantil, já até escrevi, tá com a editora já, o texto tá fechado, a Renata vai começar a ilustrar, a gente ou lançamos no final desse ano ou no começo do ano que vem. E eu tenho uma vontade de escrever um livro reportagem, mas eu ainda não tenho um tema, uma coisa, não sentei para fazer mesmo, sabe? Mas tenho essa vontade. Sim. O livro também é incrível, você foi lá e mostrou, o livro é muito bom, as ilustrações, o roteiro inteiro. E as personagens são minhas filhas. Achamos muito da hora quando você foi lá. O que você considera, né, de essencial numa empresa e num emprego como o seu? Que pessoas que tem que estar lá, inclusive você, o foco, o que você considera essencial para rolar isso tudo?
de tudo, assim, que você fala? Sim, da sua empresa como um todo. Eu acho que as empresas de jornalismo, assim, primeiro é a estrutura, porque não tem como fazer jornalismo, botar jornal no ar ou botar jornal no computador e tal, sem ter gente para fazer estrutura, né? Mesmo. E organização do trabalho, assim, quem faz o quê, né? Tal. São duas coisas, a estrutura, a organização, 3, e a disposição da gente de fazer diferente, de não fazer ficar, porque senão a gente fica reproduzindo fala do presidente, fala do governador, a gente tem que ser crítico, né? A gente tem que ter essa disposição de sempre ir atrás de mais informação, igual eu falei antes, do que está escondido, né? Qual a sua maior conquista profissional num todo, como escritora, como subeditora, como repórter? Eu acho que a minha maior conquista pra mim é assim, eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi, sabe? Eu formei em 98, quer dizer, eu vou fazer 21 anos de formada e eu escolheria o jornalismo de novo, sabe? Eu ainda tenho uma paixão pela minha profissão, então assim, eu ganhei muitos prêmios de jornalismo, eu tenho 18 prêmios nacionais que eu ganhei, então eu tenho reconhecimento, eu tenho colegas de profissão maravilhosos, mas eu acho que a maior conquista é essa, eu chegar em 20 anos de profissão e falar, olha, eu queria ser isso de novo, sabe? Uma vez me perguntaram, se eu não fosse jornalista, o que você ia ser? Eu falei, eu ia ser triste. O que te motiva a trabalhar todos os dias? Além dessa paixão pelo jornalismo, além de você querer dar a notícia, o que te motiva todo dia a acordar e falar, eu vou lá e vou feliz? É isso, o que me motiva é saber que a gente vai contar uma história todo dia e que essa história vai ter relevância na vida de alguém. Vai ser importante para alguém, sabe? Assim, mesmo quando é uma notícia muito triste, igual a gente deu anteontem, que um bebê morreu afogado na banheira de casa. É uma notícia muito triste. Aí as pessoas falam, jornalista gosta de notícia ruim. Não gostamos. É uma notícia que se você viesse na redação, você ia ver todo mundo muito triste de dar essa notícia. Eu chorei, muita gente chorou, mas a gente dá uma notícia dessa por quê? Porque isso é um alerta. Porque do mesmo jeito a gente viu muita gente que às vezes não tem convívio com criança e tal, falando, poxa, mas afogou na banheira, mas afogou com um tantinho. Então é o que a gente tem que fazer, a gente tem que explicar, a gente tem que ouvir o médico, a gente tem que mostrar que aquele risco existe. Então, a gente dá essa notícia com um pesar enorme, mas a gente pode estar salvando a vida de alguém. E nós tem que fazer sempre, a cada reportagem, uma enorme investigação para mostrar. Exatamente. Assim. Ou então a gente vai fazer uma matéria sobre queimada. Sempre aquilo vai ter uma informação para a vida de alguém, sabe? Então, contar uma história. Às vezes a gente conta uma história muito bonita. Tem uma que não foi ao ar ainda, vai no sábado agora. Um bombeiro procurou a gente. E ele trabalhou em Brumadinho, ele trabalhou em Moçambique quando teve aquele ciclone. Sim. Mas ele falou que o salvamento mais emocionante da vida dele foi no topo do mundo aqui em Nova Lima, que ele salvou uma pessoa que estava no incêndio, que ele achou que ele ia morrer também. A pessoa caiu num buraco de altura de um prédio de 50 metros e ele falou que o fogo estava chegando. Ele me contando, sabe aqueles desenhos do pica-pau, que o pica-pau corre e a ponte vai caindo atrás dele? Ele conta daquele jeito. Ele falou que eles iam subindo na corda e o fogo atrás deles. E aí ele queria reencontrar essa vítima. Vai fazer um ano essa coisa, e ele queria reencontrar essa vítima, então ele procurou a gente procurou a vítima, a gente inventou uma história pro cara, que a gente queria fazer uma matéria sobre incêndios, não sei o que, pra levar ele lá. E fizemos esse reencontro, vai ao ar sábado. E assim, aí você conta uma história dessa, é bonito, eu acho que quem tá em casa vai ver e falar assim, pô, que legal, né? Assim, esse cara, porque a gente acha assim, pô, o bombeiro salva a gente todo dia, pra ele não faz nem diferença. Faz, ele ficou pensando nesse cara que ele salvou durante um ano, né? Como você enxerga o mercado de trabalho relativo à sua profissão atualmente? Como é que tá essa área num todo? Eu acho que o mercado de jornalismo atualmente está muito difícil, como o mercado de trabalho em geral, né? Que a economia está muito ruim. E a particularidade do jornalismo, que eu acho que ele está passando por uma transformação. Os jornais impressos aí com uma tendência de acabarem ou de serem cada vez com uma participação menor. Os sites crescendo, a TV com a concorrência da internet. Então a gente está num momento de mutação, que eu acho que o jornalismo diário tem que encontrar o caminho dele, porque relevante ele vai ser sempre. Mas só encontrar o caminho para ele continuar chegando nas pessoas. Inovar. Né? Como você acha que será esse mesmo cenário? Você falou que vai ter essa mutação para inovar. Como é que você acha que vai estar esse mesmo cenário daqui a uns 5 anos, por exemplo? Olha, gente, eu não sei. Daqui a 5 anos eu espero que esteja um cenário melhor, mais favorável tanto para os profissionais
quanto para a produção de conteúdo, quanto pelo respeito à nossa profissão, porque a gente está passando por um momento que as autoridades, inclusive, querem desacreditar o jornalismo porque é conveniente. Então é um momento que o jornalismo tem que se afirmar, mostrar por que ele é necessário, porque o jornalismo independente, o jornalismo é um pilar da democracia, sabe? Quando você ataca a liberdade de imprensa, você não está atacando o repórter, você não está atacando o editor, você está atacando a sociedade que vai deixar de ter acesso àquela informação. Então, quando a imprensa não pode fiscalizar, a imprensa não pode cobrar, que você na sua casa ouve o prefeito fazer uma promessa, o presidente, ele não cumpriu, você vai no máximo reclamar com a sua mãe. Entendeu? E o jornalista, ele pode mostrar aquilo, né? Olha, ele não cumpriu. Ele falou que ia pra cá e ele foi pra lá. Ele falou, né? Assim. Então, ele falou isso, mas a lei fala aquilo. E esse é o papel da imprensa. Não é porque a imprensa gosta ou não gosta de fulano Beltrano, é porque esse é o nosso papel. Então, eu espero que daqui a 5 anos a gente esteja cada vez mais exercendo esse nosso papel. Que além de mostrar, só de falar sobre o que é o certo, que ele falou, querendo ou não, é para alertar a todos também que a gente não pode ficar só esperando dos maiores. E que a gente tem o direito de saber, de cobrar, a gente tem o direito de saber o que acontece, entendeu? Então, é em todas as esferas, públicas, judiciais, tal, de todo mundo que está ali para representar a gente e a nosso serviço, porque todo mundo é a gente que paga, né, com os nossos impostos e tal. Então, se o serviço público, aí eu falo serviço público mesmo, posto de saúde, a escola, o ônibus, se as coisas estão funcionando, sabe? Se não estão funcionando, a gente está ali para isso. E a desigualdade? Querendo ou não, há desigualdades em muitos campos, porém, relativa ao sexo, às idades. Você acha que tem desigualdade no jornalismo? Entre os próprios profissionais mesmo. O jornalismo é uma profissão que tem muitas mulheres no jornalismo. Assim, eu já trabalhei no tempo mesmo, quando eu trabalhei lá, os cargos de chefia eram majoritariamente de mulheres, assim. Eu não vejo tanta disparidade, assim, mas eu sei de alguns casos de colegas, assim, no esporte, gente que já deixou de ser escalado para cobrir alguma coisa por ser mulher, sabe? Acontece de uma forma, às vezes, velada, assim, mas a gente sabe que acontece em alguns casos, acontece, infelizmente. Sobre a procura do seu trabalho, no mercado de trabalho em geral, você acha que eles estão sempre procurando gente, sempre tem essa demanda, ou tem vezes que ela baixa, diminui, dependendo da economia? Depende da economia, assim. A gente tem uma visão nossa que todos os veículos de comunicação, eu acho que estão trabalhando de uma forma muito enxuta. Poderiam ter mais gente do que eles têm, né? E sempre tem muito jornalista querendo emprego. Mas isso depende muito desse momento da economia, de contratar ou não. E agora, como eu falei, está um momento que todo mundo está com o pé no freio, tá difícil. Você acha que a sua profissão, querendo ou não, que é de distinguir, ela vai ser modificada, diminuir a procura de informação, ou ela poderá, por acaso, no futuro, deixar de existir? Eu acho que não. Eu acho que nesse mundo que as pessoas têm cada vez mais acesso à informação, é um paradoxo, mas eu acho que o jornalista se torna mais relevante, porque é o jornalista que vai ter um olhar de organizar aquela informação, de separar o que é verdade do que não é verdade, de checar as coisas. Porque uma coisa é a gente buscar uma informação na internet, repassar, ou receber no WhatsApp, repassar. O jornalista não faz isso. O jornalista vai checar aquela fonte, vai ver se aquilo procede, vai ver se aquilo não é contraditório com uma coisa que já foi dita antes, assim. Então, eu acho que esse nosso trabalho se torna mais relevante, mais necessário, sabe? Agora, o que acontece é que a gente tem que buscar a forma, igual eu falei antes, né? Da gente separar esse mercado aí, sabe? Mostrar para a sociedade isso, assim. Não é porque você vai dar um Google procurando lá alguma coisa que você não precisa ter um jornalista, você precisa. Porque você vai dar um Google sobre um exame de sangue seu, vai parecer tanto que não é nada quanto que você já morreu. Então, quer dizer, você vai precisar ir no médico para saber. O jornalista é a mesma coisa, você vai achar 1 milhão de informações sobre aquela coisa, mas você vai precisar saber o que daquilo é relevante, é confiável, sabe? Você tem alguma dica para alguém que quer seguir não só no jornalismo, mas como no seu cargo mesmo, que é de produtora, alguém que quer ser cinegrafista, alguma coisa relacionada ao jornalismo mesmo? Alguma dica você tem? Quem quer ser jornalista? Primeira coisa, você tem que ler.
tem que ler muito, tudo. Eu falo ler tudo, assim, ler livro, ler jornal, ler site, ler rótulo de shampoo, ler outdoor na rua, porque tudo pode ter uma pauta, pode ter uma informação. Você tem que gostar de gente. Então você tem que gostar de conversar com as pessoas. Meus amigos falam que eles não podem me contar nada, que algum dia na vida eu vou ligar pra eles e falar assim: você lembra aquele dia que você me contou que você comprou a geladeira em 24 vezes? Então, eu tô fazendo uma matéria aqui, que saiu uma pesquisa, que todo mundo tá comprando geladeira em 24 vezes, eu preciso entrevistar alguém. Então você precisa gostar de gente, gostar de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas, assim. Você tem uma frase que eu ouvi na minha formatura: não perder a capacidade de se indignar. Por mais que a gente veja tragédias, por mais que a gente veja gente sofrendo, por mais que a gente ouça pessoas falando, autoridades falando absurdos, a gente não pode achar aquilo normal nunca. A gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar, sabe? De falar, não, isso está errado. Não é porque acontece todo dia que está certo. Eu acho que um bom jornalista é isso, sabe? É a pessoa que é inquieta, que é questionadora e que gosta de gente. E que, como dizia um professor meu, faz a opção pela Dona Maria, que é: a gente não tá aqui para defender a autoridade, para ouvir a gente tem que falar da Dona Maria, a gente tem que falar do povo, a gente tem que estar do lado das pessoas que são mais fracas, porque o povo é sempre o lado mais fraco, né? Então a gente tem que estar do lado da Dona Maria, sempre, sabe? Do povo. Então, essa daqui foi a Hora da Profissão. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer a Ana Paula, que se disponibilizou, foi muito gentil com a gente. E essa foi.